Olá pessoal, Carlos Rito do Observatório do Clima, aqui nesse vídeo para falar de alguns temas. A conferência realizada pela Convenção sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas aqui em Bonn, na Alemanha, ao longo das duas últimas semanas, conferência que terminou ontem, quinta-feira, a cúpula do G20, como o Brasil chegou a ela, o acordo entre União Europeia e Mercosul e o prazo final para a extinção de colegiados e como alguns desses temas estão correlacionados. Sobre a conferência realizada ao longo dessas últimas semanas e que terminou ontem, ela acontece mais ou menos na mesma época, sempre aqui em Bonn, onde é a sede do secretariado da Convenção de Mudanças Climáticas da ONU. Ela acontece entre as duas COPs, entre duas COPs, do ano passado, realizada em Katowice, na Polônia, e a próxima a ser realizada em Santiago, no Chile, COP25, aquela da qual o presidente Jair Bolsonaro, logo depois de eleito, abriu mão de ser anfitrião, que não queria receber a comunidade internacional para falar de clima. Ao longo dessas duas últimas semanas, uma agenda bastante ampla foi discutida, foi debatida, mas eu vou dar destaque a alguns tópicos. Ciência. Em 2015, os países, quando firmaram o Acordo de Paris, também encomendaram para o IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que realizasse um relatório avaliando os impactos de aquecimento global acima de 1,5 graus Celsius em relação a níveis pré-revolução industrial e sua comparação com os impactos de um aquecimento global até o final desse século de 2 graus Celsius e de 3 graus Celsius. Bom, esse relatório foi produzido com a compilação da ciência mais recente produzida em todo o mundo. Mais de 6.000 trabalhos científicos publicados foram compilados num relatório que foi entregue no final do ano passado, justamente na COP de Katowice, para este processo. A encomenda foi feita para que este relatório ele fosse norteador da revisão das metas atuais assumidas pelos países na redução das suas emissões e ações de adaptação a serem implementadas a partir de 2020 e na aceleração da ação climática, na definição de novas metas cada vez mais ambiciosas. Infelizmente, ao longo dessas duas últimas semanas, o que se esperava era que houvesse uma mensagem bastante clara que a informação da ciência do IPCC ela será prescritiva, ou seja, os países terão que se orientar pela informação do IPCC na revisão das suas metas para o primeiro período, logo pós 2020, de implementação do Acordo de Paris, e nas metas subsequentes. Infelizmente, em função da oposição de alguns países, entre eles a Arábia Saudita e Rússia, não apenas eles, né? A Arábia Saudita, grande produtora de petróleo, o texto de decisões aqui dessa conferência ele foi muito vago. Reconhece a importância da ciência, mas diz que é necessário ainda avaliar vários aspectos, entre eles a necessidade de adoção de tecnologias ainda em fase de testes ou ainda não disponíveis comercialmente, para que se viabilizem ações com vistas à aceleração da ação climática. Isso é lamentável. A ciência do clima foi importantíssima para a própria criação da Convenção de Clima em 92, convenção essa que foi firmada no Rio de Janeiro. E deveria, no momento de crise atual pelo qual passa o planeta, ser fundamental e norteador da revisão das metas dos países, que no seu conjunto agregado nos leva para um mundo no mínimo 3 graus Celsius mais quente ao final desse século em relação aos níveis pré-revolução industrial. Isso é muito acima dos próprios objetivos do Acordo de Paris. Então é necessário que esse assunto volte em Santiago e seja tratado de uma melhor maneira para que a gente tenha uma obrigação dos países a escutarem a voz da ciência, além claro, do que a realidade já nos cobra em termos de impactos do aquecimento global. A União Europeia, a Europa, a região de Bonn, assim como a França, a Grécia, a Espanha e outros países, bateram recorde de temperatura ao longo dessa semana em função de uma onda muito severa de calor. E outros países como a Índia, tem 200 milhões de pessoas nesse exato momento passando uma situação de escassez hídrica gravíssima, pessoas morrendo em função de temperaturas acima de 50 graus Celsius. Então a situação é muito crítica para que a ciência ela não seja tratada com a devida atenção e a devida responsabilidade neste processo. Um outro tema muito importante ao longo dessas duas últimas semanas é a necessidade de harmonizar os prazos das metas de todos os países.
Alguns países em 2015 definiram metas de redução das suas emissões e ações de adaptação para 2030. Outros países, entre eles o Brasil, metas de redução das emissões para 2025. É necessário que a gente tenha a definição de quais são os prazos e, uma vez definidos esses prazos, que esses prazos sejam de 5 anos, para que a gente tenha um escalonamento mais rápido das metas, do nível de ambição de cada meta nacional. E isso não foi definido aqui em Bonn, e é um assunto pendente e difícil, mas que precisa ser tratado também em Santiago. Um terceiro tema importante aqui nessa conferência são os chamados mecanismos de cooperação entre países. Mecanismos de mercado, de transações, de redução de emissões ou permissões de emissões entre países, entre entes privados dos países. Mecanismos de cooperação, de apoio a países em desenvolvimento que demonstrem ter implementado ações além daquelas previstas no âmbito das suas metas, das suas contribuições nacionalmente determinadas, que é como se denomina o conjunto de metas assumido por cada país no âmbito do Acordo de Paris. E as regras de tudo isso precisam ser muito robustas, para que a gente tenha certeza de que a contabilidade do clima, a contabilidade de carbono informada por cada país, a Convenção de Clima, ela corresponde àquilo que acontece de fato na atmosfera. Por ora, há várias opções de texto na mesa, desde Katowice. O Brasil foi um país que defendeu muita flexibilidade no chamado mecanismo de cooperação, alguns chamam de mecanismo de desenvolvimento sustentável. E essa flexibilidade, muita flexibilidade, tanto no mecanismo de mercado como nesse outro mecanismo de cooperação, pode nos deixar muito distante da realidade. A gente precisa saber exatamente o que acontece com a atmosfera. Não adianta ter relatórios no papel muito bonitos, mas baseados na autodeclaração de cada país. Eu reduzi emissões, eu transferi a redução de emissões para outros países. A contabilidade do clima é a que realmente importa e não a contabilidade dos inventários nacionais, se essas não forem bem embasadas. Esse é um assunto também pendente e que fica a ser resolvido na COP de Santiago. Bom, em relação à cúpula do G20, né, em especial a maneira como o Brasil chegou a ela e as primeiras declarações do presidente Jair Bolsonaro e de alguns dos seus ministros. Logo na sua chegada, o presidente Jair Bolsonaro foi indagado sobre sua reação, sua visão sobre mensagens fortes de chefes de Estado, como a chanceler Angela Merkel e o presidente Emmanuel Macron, a respeito da sua preocupação em relação aos retrocessos ambientais e ao descontrole do desmatamento e de que forma isso também impacta na agenda climática do Brasil e a maneira como o Brasil passa a ser visto ou está sendo visto pela comunidade internacional. O presidente reagiu de uma forma muito ríspida, muito áspera e muito agressiva, não foi o único, alguns dos seus ministros também, dizendo que países como a Alemanha têm muito a aprender com o Brasil. É importante que ele diga isso, até porque a cooperação entre Brasil e Alemanha na agenda ambiental é de longuíssimo prazo, de muitas décadas. A Alemanha tem apoiado ações de projetos do governo brasileiro voltados para o desenvolvimento sustentável, para a conservação, para o uso sustentável da biodiversidade, dos recursos naturais, fortalecimento de instituições científicas. A Alemanha é um dos doadores do Fundo Amazônia, então é um parceiro importante no Brasil e com certeza, inclusive os seus representantes, o seu governo já disse que tem aprendido muito com o Brasil. Só que ao longo desses últimos 30 anos, enquanto a área de floresta da Alemanha ela vem crescendo, o Brasil, nesse mesmo período, perdeu o equivalente a 2 Alemanhas. Então, se os países têm muito a aprender com o Brasil tem muito a fazer. E o descontrole ambiental e o enfraquecimento da legislação ambiental nos coloca numa trajetória ainda pior em relação a esses índices de 2 Alemanhas perdidas em 30 anos. A situação pode piorar muito e a gente pode, neste momento, corre um risco muito grande em função da redução do combate ao crime ambiental, voltar a patamares gravíssimos de desmatamento na Amazônia, no Cerrado e em outras regiões.
Isso deve ser uma preocupação muito grande, deveria ser uma preocupação muito grande do governo. Pelo contrário, a gente está num momento de agenda antiambiental sendo implementada pelo governo Jair Bolsonaro, enfraquecimento da legislação, redução do combate ao crime ambiental e muita permissividade na mensagem dada para o campo de que tudo será permitido, infelizmente. Por isso que as reações dos chefes de estados é muito forte. Bom, isso nos leva ao outro tema, que é a assinatura do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, firmado nesta sexta-feira. É um acordo que vinha sendo negociado há 20 anos e que, apesar das mensagens importantes desses chefes de Estado, chanceler Angela Merkel, presidente Emmanuel Macron, que chegou a dizer que o acordo não seria firmado em função do descontrole ambiental e da agenda antiambiental do governo Bolsonaro, ao firmar esse acordo, o que a União Europeia assume de responsabilidade é, até que este acordo esteja implementado de fato, aquilo que acontecer na floresta em relação a comunidades tradicionais, em relação a povos indígenas, terá, se isso for negativo, se os índices de violência, se os índices de desmatamento aumentarem, isso terá a cumplicidade da União Europeia. Não adianta haver discursos muito fortes dizendo que exigiremos condicionantes muito claras no acordo, porque o estímulo que se dá ao se firmar esse acordo e com uma certeza de que setores como o agronegócio eles serão beneficiados pela isenção de tarifas é imediato. Um acordo que pode levar em torno de 2 anos para estar em pleno funcionamento, o seu efeito agora é de estímulo ainda maior àqueles que estão cometendo ilegalidades no meio da floresta, porque acham que existe não apenas a cumplicidade do governo brasileiro, como também a cumplicidade de outros governos que, apesar dos alertas de organizações da sociedade civil, de cientistas, os governos e a Comissão da União Europeia resolveram levar adiante. A impressão que se tem é que e a mensagem que a União Europeia passa é de que o que interessa é a economia, o acordo econômico entre os blocos de países. Outras questões, elas ficam, por hora, no âmbito dos discursos. No Brasil, no caso, os seus impactos ocorrerão na prática. E isso acaba sendo ainda mais grave no dia em que encerrou-se o prazo para a recriação de colegiados no Brasil. Só na agenda de clima, até o momento, até este horário, o horário da gravação desse vídeo, estão extintos. O Comitê Interministerial de Mudanças Climáticas, a instância máxima da governança climática do país, o seu grupo executivo, o Comitê Gestor do Fundo Nacional sobre Mudanças Climáticas, o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, aquele que foi criado para dar segurança aos doadores, entre eles a Alemanha e a Noruega, de que os recursos do fundo serão aplicados sem ingerência política, e a Comissão Nacional da Estratégia de Redução de Emissões de Desmatamento e Degradação Florestal. Então, num dia que houve um enfraquecimento de fato legal, a desconstituição da maior parte da estrutura de governança climática do país, o acordo comercial entre a União Europeia, um acordo importante do ponto de vista comercial, ele é firmado e de fato a mensagem, infelizmente, que a União Europeia passa é que a agenda econômica ela prevalece sobre outros temas e o tão necessário e tão importante desenvolvimento sustentável voltado para a redução de emissões de gases de efeito estufa com respeito a direitos humanos, com respeito a direitos de povos indígenas sobre os seus territórios, a responsabilidade ambiental, a responsabilidade climática acabam sendo temas menores. Então, a União Europeia acaba de assumir uma responsabilidade conjunta com o governo brasileiro sobre tudo o que acontecer na floresta entre agora e a plena implementação do acordo comercial e assim como em relação à segurança de comunidades tradicionais, suas lideranças,
de povos indígenas e de lideranças ambientais no país. É esse o tamanho da responsabilidade que a União Europeia acaba de assumir ao firmar o acordo comercial, e mesmo que venham discursos importantes, não, cobraremos as mais fortes condicionantes para que o acesso aos benefícios do acordo sejam permitidos a qualquer país, se não cumprirem com as condições climáticas, ambientais. Isso é algo sobre o qual a gente pode especular no prazo desses próximos 2 anos, sobre o que não haverá clareza nenhuma. A única clareza que a gente tem é que a perspectiva é de aumento das exportações brasileiras por hora, e sem que a necessária responsabilidade ambiental dos agentes privados seja assegurado no âmbito desse acordo. União Europeia, vocês acabam de assumir uma responsabilidade enorme sobre os rumos do meio ambiente, da agenda de clima e da segurança de povos indígenas e de comunidades tradicionais e suas lideranças no Brasil.